maravilhoso para mim. Irmãos, nós, se fôssemos falar tudo o que estamos sentindo, era a noite toda. Às vezes, o homem não tem muito o que dizer, mas diante da presença do Senhor, nós temos muito o que falar. Aleluia. Temos que ser respeitosos, não é, com o horário e com os irmãos, mas nós temos um tempo para, então, meditar um pouco na palavra do Senhor. Logo após, os diáconos irão, então, preparar a mesa para nós ministrarmos a ceia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que fiquem de pé por um pouco de tempo e abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 15. Foi um dos milagres que o Senhor Jesus Cristo ele realizou. E que milagre! Todos os milagres que Jesus realizou, eles foram e são ainda extraordinários. Este milagre, ele em particular, foi um milagre que realmente nos faz pensar muito. Evangelho de João, capítulo 6, do 1 ao 15, diz assim o texto sagrado: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar, nós iremos orar assim que estiver preparada aqui a mesa. E eu vou para frente e já vou deixar a cargo dos diáconos a preparação da mesa. Irmãos, como eu havia dito, é um dos milagres que chama a atenção. Eu gostaria de fazer uma pergunta a toda a igreja. E gostaria que os irmãos me respondessem se alguém se propôs a responder. Há alguém que o Senhor chama incompetente? Será que o Senhor chama incompetentes, escolhe incompetentes para segui-lo? Ou para
uma obra ou para a sua obra? Deus te abençoe. Por que eu pergunto? Poderíamos falar que Filipe, naquele momento, era um, mas não. Não. Irmãos, enquanto não amadurecemos aos pés do Senhor, nunca compreenderemos a vontade do Senhor na vida dos homens. Nós precisamos amadurecer aos pés do Senhor. Tivemos um ano, os irmãos deram testemunhos aqui. Um ano muito difícil, com dificuldades. E falamos das bênçãos. E é lógico, se não tiver dificuldade, não amadurecemos. Se o Senhor não permitir dificuldades, como podemos aprender a confiar nele? Aleluia. E quando ele chama, quando ele convida para segui-lo, ou quando ele dá uma ordem, porque há um momento, ele pode convidar como ele pode dar uma ordem, como ele fez com Pedro. Como foi que ele fez com Pedro? Larga aí essas redes, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vem e segue-me. Aleluia. Mas com Natanael foi diferente. O Senhor o chamou, o convidou a segui-lo. Vem e vê. Aleluia. Irmãos, não tem aqui no nosso meio, não tem ninguém competente, porque Deus não escolhe ninguém competente para a sua obra. O que precisamos é nos esforçarmos um pouco mais. Aleluia. O que precisamos é sermos esforçados. Porque aconteceu isso na vida daqueles a quem o Senhor escolheu. Era difícil para Abraão, era difícil, muito difícil para Abraão, mas ele creu. Ele ouviu a voz do Senhor e seguiu. Era difícil para Jacó, para Isaac. Foi difícil a caminhada deles. E tem uns que saem até machucados, porque precisam verdadeiramente lutar, como Jacó, que lutou com Deus. Porque a palavra diz lá, embora que o que é que entendemos? Que quem luta com Deus nunca ganha, né? Mas quando queremos uma vitória e lutamos, mas não lutamos para derrotar o Senhor, como Jacó. Não queria nunca enfrentar o Senhor, como enfrentou o anjo ali, né? O anjo do Senhor. O que Jacó queria apenas era a vitória dele. Ele disse, eu não te solto enquanto o Senhor não me der minha vitória. Mas Jacó se esforçou de uma forma tão tremenda. Saiu mancando, mas saiu com a vitória. Aleluia. Poderia ter sido um incompetente, mas não foi. E na trajetória da vida dele, ele saiu cheio. Ele trabalhou 7 anos, foi enganado, trabalhou mais 7 anos. Eu diria que Jacó era daqueles de trincar o dente, eu vou até o fim, porque o que eu quero eu tenho que conseguir. Aleluia. É assim que nós temos que ser. Tudo bem, Labão, o Senhor não me deu aqui eu quero, eu vou trabalhar mais 7 anos. E agora você vai ter que me dar aqui eu quero. E ele deu. Aí ele casou com, teve Lê e depois Raquel. E ainda trabalhou mais do tempo para ter as ovelhas. Aleluia. E assim sucessivamente, os demais, aqueles que ele chamou os discípulos. Agora, neste texto que nós lemos, irmãos, o texto diz que eram quase 5.000 só homens. Porque seguiam o Senhor mulheres, seguiam o Senhor jovens e doentes, mas como era cultura antiga, só se falava aos homens, quase 5.000.
Como é que 5 pães alimentaria quase 5.000 só homens? E o mais interessante não é só isso, não. É que sobrou 12 cestos de restos. Amém. Glória a Deus. Não sobrou os peixes. Talvez tenha sobrado, mas o escritor não colocou aqui, o autor não colocou do livro. Mas sobrou os 12 cestos de pães. Como sobra 12 cestos de pães? De 5 pães, depois de alimentar quase 5.000 só homens. Aleluia. Aí a gente vai criticar Filipe, até André que disse, mas o que é 5 pães? Nós podemos criticar nunca, porque é impossível. Era impossível acontecer. O impossível estava na fala de Filipe, o impossível estava na fala de André. Mas o impossível nunca está diante do Senhor. Aleluia. Então, esse ano de 2022, nada foi impossível. O Senhor realizou tudo. E com todas as possibilidades. 2023, Ele vai realizar tudo com todas as possibilidades. Aleluia. Nós temos muitas preocupações. Muitas preocupações. Muitas. Essas preocupações só não podem nos deixar ansiosos. Temos que lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Há coisas que para mim pode ser impossível ser realizado? Sim. Se olhar para a minha condição, olhando para a minha condição, eu digo, Senhor, isso é impossível. Eu não tenho possibilidades alguma de ter. Mas eu sirvo um Deus que é o Deus do impossível, assim com cada um de nós. Estava ali na voz de Filipe. Eu estava pesquisando sobre o denário. Lá era contado com peso, não valor. Peso. Um denário pesava 4 gramas. Era uma moeda de prata que pesava 4 gramas. E eu fiz uma conta aqui. Eu disse, vou fazer uma conta aqui no nosso... Né, uma conta em grosso ou no grosso. Né, como seria essa situação? Se um denário pesava 40 gramas e ele disse 200 denários, teria que pesar aí 800 gramas de prata. Teria que ser 800 gramas de prata. E eu fui ver 1 grama de prata, 100 gramas de prata, aliás, 1.100, estava R$1.100 a prata pura. R$1.100. 100 gramas. 800 gramas ia para R$8.000 e alguma coisa e passando. Onde é que se arrumaria esse valor ali no deserto? Quem teria todo aquele valor no deserto para comprar pão, ainda ir comprar o pão e trazer e o pessoal se alimentar? E olhe que o pão de cevada não era um pão nobre. O pão de trigo era o pão nobre. O pão de cevada geralmente eram os pobres que carregavam, que se alimentavam com pão de cevada. O que o Senhor queria apenas? Ele experimentou os seus discípulos. Jesus sabia já o que iria realizar. Se Filipe dissesse, olha, Senhor, basta tanto para comprar, mas o Senhor já fez tantos milagres. O Senhor já fez milagres, então o Senhor pode fazer mais. É o que o Senhor quer que nós creamos nele. Confiemos nele. Senhor, o Senhor fez. Eu lembro-me, lendo a Bíblia, que o Senhor abriu o mar vermelho. Quando eu penso nos meus impossíveis, eu penso nisso. Senhor, quando eu estou conversando com Deus, Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho. E se eu olhar na ótica humana, não tinha como fazer aquilo. Os cientistas andaram fazendo aí umas simulações, né, tentando explicar que o mar se abriu, o povo passou, e os cientistas tentaram, de todos os meios, mostrar que aquilo não foi um milagre, foi uma força do vento. O vento deu e abriu, e ali aquela parte era rasa. Porém, na pesquisa dos arqueólogos, né,
Alguns arqueólogos foram pesquisar, alguns geólogos também foram pesquisar e disseram, não tem como, porque não é raso não aquela parte ali onde eles passaram. A parte é funda. Aleluia. Não tinha força do vento para abrir o mar daquele jeito e manter aquelas barreiras de água de um lado e de outro para que aquela quantidade de gente que saiu do Egito passasse. Então nós precisamos confiar no Senhor. Aleluia. É por isso que eu falo, se foi alimentada aquela multidão, ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Nós não podemos ser incrédulos, não. Ao ler esse texto, ao meditar nessa palavra, nunca podemos duvidar do nosso Deus. Aleluia. Diácono Ademário, falando aqui, ele citou um tema muito controverso e interessante da política brasileira e muitos têm medo. E eu concordo com ele em dizer que o Senhor Deus, Ele está a par de tudo e as mãos dele estão estendidas para o Brasil. A igreja não tem que se preocupar com nada. Com nada. Porque as mãos do Senhor estão estendidas para o nosso Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Então nada acontece sem que o Senhor tenha o controle. E aqui, o Senhor Jesus Cristo tinha todo o controle. Ele não ia despedir ninguém ali com fome. Ele não podia fazer aquilo. Não era da natureza de Deus despedir ninguém na necessidade. Ele está pronto para suprir todas as necessidades. Aleluia! Como é que uma pessoa vai buscar a Deus e sai precisando de alguma coisa diante dele? Se estiver diante do Senhor, vai receber o que precisa. Aleluia! É só confiar. É só crer. É só crer. Não podemos duvidar. Se entrarmos diante da presença do Senhor, nós vamos sair com aquilo que precisamos. Ele não ia despedir aquela multidão. A multidão foi precisando de algo, buscando nele algo. E estavam com fome, uma necessidade que veio, mas o povo precisava de mais. Ele estava ensinando, a Bíblia diz que ele subiu no monte e começou a ensinar. E aí chegou a hora do povo estar com fome. E Jesus ia dizer, ele é desse jeito? Não, vamos embora comer, depois vocês voltam. Não, até porque urgia. O tempo era pouco para que ele cumprisse a sua missão. Ele tinha que ir até o fim cumprindo a sua missão. E o povo precisava escutar a mensagem que ele trouxe. Aleluia. A palavra dele tinha que estar guardada no coração do povo. Então ele alimentou aquele povo para continuar ensinando e fazendo a obra de Deus. Aleluia. Ele não despede ninguém realmente vazio, de mãos vazias na sua necessidade. Glória a Deus. Deus não diz assim, vai-te em paz e te alimente. Jesus não iria dizer isso. Ao contrário. Pode mandar o povo sentar. Aleluia. Se acalme, sente-se na relva, fique tranquilo, porque a tua fome será saciada. Teu problema, ele será resolvido, será solucionado. As pessoas estavam ali para ser curados, mas tinham uma necessidade de alimentação, eles tinham que esperar, eles precisavam aprender, mas eles estavam com fome, tinham que ser alimentados. Glória a Deus. Então, se chegarmos diante do Senhor, com toda certeza sairemos satisfeitos. E nós, que somos discípulos, aí vem uma lição para os discípulos. Qualquer pessoa hoje que chegar diante de nós necessitando de alguma coisa, nós temos com que lhes alimentar. Nós temos a palavra que é vida. Aleluia. Nós temos a palavra que alimenta a alma. Nós temos as bênçãos do Senhor para aquelas pessoas, para as pessoas que precisam. Nós temos o conforto, porque a palavra conforta. Aleluia. Nós temos a palavra de justiça. Porque Deus é Deus de justiça.
Aleluia. Nós temos a água, a palavra que é água, que sacia a sede da alma. Nós temos, e as pessoas vão chegar diante de nós e nós vamos dizer: olha, não sei o que fazer. Como é que fica? Então, como ficou Filipe? Penso eu que Deus fez tudo, que Jesus fez tudo aquilo, e ainda sobrou os 12. E talvez aqui eu não quero entrar no campo da especulação, mas eu posso até entender que Filipe ficou pensando, dizendo: rapaz, aquela palavra que eu falei, fiquei com vergonha agora. E André a mesma coisa. 5 pães e 2 peixes. Sobrou 12. Então nós como discípulos do Senhor, precisamos crer e confiar. Quantas pessoas podem nos cercar e precisar de uma ajuda? E nós temos. Tem o Senhor. Nós servimos a um Deus que realiza todos os milagres que nós necessitamos. Então você tem tudo para que o Senhor realize um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já iniciar a nossa celebração da ceia. Já convido os diáconos para estar aqui à frente nos auxiliando. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor.